Puxado pelo setor do comércio, o Produto Interno Bruto, PIB do Espírito Santo, cresceu 0,4% nos meses de abril, maio e junho deste ano. Segundo o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, o resultado é positivo para a economia capixaba, já que o estado voltou a atingir os índices pré-pandemia do coronavírus. O indicador do PIB, do segundo trimestre de 2021, no estado do Espírito Santo, demonstra aí que a gente voltou a um nível de atividade econômica, de crescimento pré-pandemia, Esse resultado foi puxado principalmente pela atividade do comércio, serviço, indústria, Os dados foram divulgados pelo Instituto, que apresentou que esse crescimento no PIB do Espírito Santo foi superior ao do Brasil, que teve uma queda de menos 0,1% no segundo trimestre desse ano. Ao todo, a economia do Espírito Santo produziu 40 bilhões de reais durante esse período. Essa relação, a comparação do desempenho do Espírito Santo, por conta desses fatores que a gente destacou, a gestão de risco, responsável, baseada em critérios científicos, o risco da pandemia, a gestão fiscal, as contas públicas equilibradas, a boa saúde das contas públicas aqui do Espírito Santo, geram uma ambiência, para atração de investimentos, geração de empregos e renda também aqui no território do estado. De acordo com os dados do Instituto Jones dos Santos Neves, na comparação com o mesmo trimestre de 2020, o avanço da economia no Espírito Santo foi de 15,1%. Já o acumulado deste ano até junho foi de 7,9%. O estudo aponta ainda que nos 6 primeiros meses deste ano, o setor do comércio cresceu em 23,3%. Crescimento que mostra a recuperação da economia capixaba após a crise provocada pela pandemia. Mesmo aí comparando o primeiro semestre de 2021 com o segundo semestre de 2020, a gente percebe um crescimento positivo da nossa economia. De 7,9% a economia do Espírito Santo cresceu nesse primeiro semestre de 2021. Pablo Lira destacou ainda o avanço do setor de serviços, que registrou um aumento de 7,1% no primeiro semestre deste ano. Já a indústria em geral teve um aumento de 11,3%. Esses crescimentos, o desempenho dos serviços, do comércio, foram possibilitados depois que o Espírito Santo conseguiu controlar a pandemia, a retomada gradual aí das atividades econômicas nesses segmentos, E também a gente tem que destacar o efeito da vacinação. O Espírito Santo aí, se destaca entre os estados que mais aplicam aí, as vacinas. Já estamos aí com 40% da população com o esquema vacinal completo, E isso possibilita a retomada da atividade econômica, principalmente no setor de comércio e serviços. Embora o cenário ainda seja de recuperação e o avanço da vacinação anime a população, ainda há fatores, segundo Pablo Lira, que trazem riscos para as atividades econômicas. Dados apresentados pelo Instituto mostram que a inflação registrou um aumento de 4,3% no Espírito Santo no acumulado deste ano. E não só isso, Pablo destacou ainda o possível racionamento de energia elétrica no país. A inflação no Brasil está com tendência de alta, o Comitê Monetário Nacional vem adotando medidas para tentar conter esse avanço da inflação, mas não está surtindo efeito. Combinado com a alta da inflação, a gente tem aí um risco de racionamento de energia. Isso vai impactar diretamente aí, se acontecer, a questão das famílias, e também o próprio setor produtivo. A indústria, que está aquecida agora, determinados segmentos da indústria, dependem da energia para ampliar a sua produção. E aí, se você passa a entrar num cenário de racionamento, isso gera um efeito negativo na atividade econômica.